A polícia dos Estados Unidos prendeu Vance Luther Bolter, de 57 anos, suspeito de matar uma deputada estadual e ferir gravemente um senador estadual em Minnesota, nos Estados Unidos. O caso está sendo tratado como um ato de violência política. Pois é, né? O farol da democracia. Daí, esse modelo de democracia e de como se fazer política chamado Estados Unidos. É um modelo muito falido, né? E vem dando mais errado a cada momento. Inclusive porque esse homem ele elegeu aí uma candidata democrata para alvejar, para assassinar. Ele chegou a matar uma deputada em Minnesota e ele poderia também ter assassinado um senador que resistiu aos ferimentos, senador estadual também democrata, o John Wolfe e a sua esposa Ivete. Eles sobreviveram, ficaram feridos em um ataque também no sábado. Ambos se recuperam no hospital, mas o alvo desse homem eram democratas. Então, obviamente, a polícia vem tratando isso como uma pessoa terrorista, que é contra o parlamento democrata, que é a favor do parlamento republicano, que é um apoiador de quem? Dele mesmo, do Donald Trump. O governador do estado, Tim Walz, ele afirmou que se trata de um assassinato por motivação política. Essa foi a escolha do Vance Luther para assassinar, para agredir esses dois parlamentares e seus companheiros. Aí eu vou te pedir, Sofia, para mostrar a matéria em que ele foi preso, e aí a gente comenta mais um pouquinho depois, por favor. Bora lá. Tá. Eu apertei o botão errado e tirei. Aí, agora sim. Queria puxar justamente para a situação nos Estados Unidos. As falas de Lula dizendo que o mundo não tem um xerife, indo bem na linha dos protestos que a gente acompanhou esse fim de semana, né, Jamil, do No Kings, como voz ali principal contra a presença e as atuações de Donald Trump lá nos Estados Unidos. E você trouxe uma notícia agora cedo também muito importante de uma cena dramática que aconteceu no fim de semana, que foi do ataque à parlamentar que acabou falecendo, morrendo depois de um ataque nesse fim de semana que também tinha sido perpetrado contra um senador do país e que tinha planos maiores. O suspeito de ter matado a parlamentar democrata e o marido dela no fim de semana foi preso em Minnesota 43 horas depois do crime, e a partir dessa prisão a gente conseguiu ter mais detalhes de qual que era o plano dele para além do ataque à parlamentar, ao senador e também, então, mais para frente com o cenário que a gente estava tendo no fim de semana, né, Jamil? O que você consegue contar para a gente dessa prisão? Essa foi um acontecimento no sábado, entre sexta e sábado, que obviamente deixou muita gente aqui nos Estados Unidos preocupado. Sábado foi o dia daquele protesto que tomou basicamente mais de se não me engano, 1.800, 1.900 cidades americanas que tiveram protestos contra Donald Trump, mas aquele dia começou justamente com a notícia de que esse indivíduo entrou na casa dessa deputada, que está ao lado da Kamala Harris, uma deputada estadual, democrata, matou ela e o marido, também entrou numa outra casa que também pôde atirar sobre um senador, ele acabou sobrevivendo, e aí começou uma caça, basicamente, uma operação de busca por esse suspeito. Ele foi finalmente encontrado na madrugada, basicamente, de ontem, foi preso, obviamente tem agora toda a revelação do que existiria por trás dessa operação, mas um dos elementos que chamou a atenção é o fato de que ele levava consigo, tinha uma caderneta, uma espécie de livro, um caderno com os potenciais alvos que ele poderia, ao longo daquele dia, ou talvez dos próximos dias, atuar. Políticos, sem dúvida nenhuma, algumas lideranças, ativistas de direitos humanos, mas o que chamou a atenção é que entre os alvos estavam clínicas de aborto. Clínicas de aborto nos Estados Unidos, não só no estado dele, mas em outros estados próximos à região onde ele estava. Então, claro, um temor muito grande de que isso pudesse resultar não apenas nessas mortes
que são dramáticas, claro, sem dúvida nenhuma, mas que isso tivesse algum tipo de implicação, inclusive maior. Revelador, o próprio Joe Biden anteontem pela noite, colocou uma mensagem nas redes sociais dizendo, obviamente, que lamentava a morte da democrata, mas insistindo que o ódio, obviamente, e o extremismo nos Estados Unidos não poderiam vingar. E é muito importante a gente ver isso tudo acontecendo, esse ponto do discurso, né, Bia, que o Jamil está trazendo aqui, em um fim de semana que foi muito simbólico como um todo nos Estados Unidos, pelo que a gente acompanhou do noticiário, né? Uma série de protestos contra as políticas do Trump pelo país inteiro, espalhados no mesmo momento daquele desfile militar que aconteceu em Washington, no dia do aniversário do Trump, e agora também esse caso do fim de semana, desse ataque brutal. Como é que a gente consegue amarrar o fim de semana dos Estados Unidos para entender como que esse clima está esquentando por lá? Estava vendo aqui no noticiário agora também, inclusive, de que Trump determinou um reforço nas operações migratórias em várias cidades governadas justamente por adversários democratas. Ou seja, o clima ainda deve aumentar também nesse sentido, né, Bia? É uma escalada autoritária, né, Natália? Acho que... Pronto, era isso que eu ia dizer. A Bia vai trazer aqui que é uma escalada do autoritarismo do Donald Trump. Algo que a gente já vem falando aqui desde o discurso do Trump antes da sua vitória, né, eleitoral. Que ele era uma pessoa ali que tinha moderado um pouco no discurso para ganhar, mas que era totalmente autoritário. Isso a gente já vinha falando. As propostas dele já apontavam para isso. E o que a gente vê agora acontecendo é apenas isso, a escalada do autoritarismo. Esse homem que foi preso, ele é um eleitor do Donald Trump e é atuante no setor de segurança. Embora os eleitores de Minnesota não precisem declarar sua filiação partidária no registro, né, no momento ali da votação, e documentos estaduais revisados pela imprensa local classificaram ele sem uma preferência partidária. Esse homem demonstrava tendências políticas que são muito claras e são muito ligadas ao trumpismo. Ele se registrou para votar como republicano em 2000, de acordo com o amigo David Carlson, era simpatizante do governo Donald Trump, era firmemente contrário aos direitos civis, como aborto, as pautas da comunidade LGBTQIAPN+. A imprensa entrevistou o amigo dele, né, esse Carlson, que conversou com jornalistas afirmando que ele tinha enfrentado problemas sérios de saúde financeira e saúde mental recentemente. Ele tinha 57 anos, e aí o amigo disse, entre aspas, o seguinte: ele simplesmente desistiu da vida por algum motivo. Ele era um amigo de longa data desse homem. Ele disse que ele desistiu da vida por algum motivo, só que antes de desistir da vida, ele resolveu fazer o total sentido levar democratas, mulheres que queriam, né, pessoas, né, gestantes que queriam ali, né, interrupção do aborto, levar, quem sabe, também membros da comunidade LGBTQIAPN+, porque qualquer pessoa que fosse contrária ao seu pensamento, que fosse de uma linha dos direitos humanos que ele não gostasse, ele poderia, sim, ir lá, alvejar, atingir e seguir a vida tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, fugindo para outro estado e promovendo ainda mais a barbárie. O que a gente está vendo é isso, é a promoção da barbárie, da violência, e esse discurso é sim validado por pessoas como Donald Trump. O que a gente vê acontecendo agora é o que a gente também percebe aqui no Brasil com os bolsonaristas. Não dá para deixar essa relação muito distante, sabe? Quando você tem um agente penitenciário que entra numa festa de aniversário de um petista, que dentro, né, dessa festa de aniversário tem crianças, idosos, mulheres, e esse homem alveja esse adversário que nunca viu na vida, mas é um adversário político, porque sabe que a pessoa é petista, quando ele comete esse crime, apenas por uma questão política, é um ódio. E é esse ódio voltado para a barbárie, um ódio que só é justificado com a extrema-direita, com o fascismo escalando no mundo inteiro. E as pessoas estão realmente matando pelos seus líderes, porque estão seguindo a covardia dos seus líderes. Eles são o braço armado de quem está usando da palavra ali, de um poder bélico, para disseminar esse ódio. E a gente precisa frear isso. Difícil, Sofia, bem difícil.
Cara, os Estados Unidos, eles basicamente estão mostrando o que teria acontecido com o Brasil se o Bolsonaro tivesse um segundo mandato, né? Agora, é bastante interessante acompanhar e ver o que vai acontecer, quais serão os próximos desdobramentos disso tudo aí, porque eu acho que todos nós aqui que estamos nós duas aqui estamos aqui falando e todo mundo que está nos assistindo cresceu num momento histórico em que os Estados Unidos eram considerados a referência do que é democracia, a tal ponto que eles podiam fazer o que eles bem entendessem, podiam fazer o macartismo, podiam fazer Guantánamo, passar por cima do direito internacional, fazer o que quiser, e eles continuavam sendo considerados uma democracia. Só que agora o Donald Trump está elevando essas maluquices. Maluquices é um jeito. É uma baita de um eufemismo, né? O governo Trump está levando essas posturas autoritárias mesmo a tal nível que vai ficar difícil para os Estados Unidos sustentarem isso. E se alguém, a ponto que se alguém chegar e insistir que Estados Unidos é uma democracia, a pessoa vai ficar descredibilizada. Vamos ver o quanto que o Trump vai conseguir sustentar isso aí. Ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Eu vi um monte de gente dizendo, não, ele não vai terminar 3 meses de governo, já vai cair. Já tá indo pro 6º mês. Se ele conseguir se manter, olha, eu quero ver quem que ainda vai conseguir defender esse país. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, só. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.